As nossas glórias, no limite dos três, o debate é rei. Vilão, no Eric, no limite dos três, o debate é rei. Na linha de frente, no limite dos três, o debate é rei. Vilão, Bruno, Eric, no limite dos três, o debate é rei. Na linha de frente, no mundo do desporto, como os avós. E cada passe, cada D, cada lanço, a contar as histórias das nossas glórias. Saudações, sejam bem-vindos ao Limite dos Três. Este que é o nosso e vosso espaço, um podcast de debate esportivo com Júlio Pinto Vilo, Eric Chipendi e Bruno Contreiras, onde todas as semanas vamos analisar o que melhor acontece no mundo do desporto, as notícias mais quentes, mais calientes, e vamos tentar dar aqui a nossa pincelada sobre os diferentes temas e como é que temos e como é que abordamos e vemos o desporto e a sua atualidade. Bruno. Exatamente, tivemos um fim de semana cheio de entretenimento, tivemos duas finais muito relevantes para aquilo que para aquilo que são as nossas atenções, e em primeiro lugar podemos começar logo pela final da Bowl League, da Basketball Africa League, onde o Petro sagrou-se pela primeira vez campeão na quarta edição da Bowl League, e vamos começar logo por aí. O que é que se realça da vitória do Petro? Particularmente acho que, bom, a quarta foi de vez, né? O ditado diz que a terceira é de vez, mas essa para o Petro foi a quarta. Mas mais do que isso, penso que se calhar foi a edição em que menos esperava que o Petro ganhasse. E digo isso porquê? Digo isso porque o Petro teve uma primeira participação na conferência Kalahari muito complicada. Perdeu 2 jogos, perdeu da forma que perdeu, entrou, digamos que em estado de descrença, temos de ser realistas. Depois passou por uma fase um bocadinho mais delicada. O Petro trocou de treinador, trocou de equipa técnica. Não é bem, na equipa técnica nem por isso, é mais o treinador. Sim, houve manutenção de alguns clubes, mas o treinador também. Exatamente. Mas o que é mais importante realçar é que o Petro troca de treinador e troca automaticamente de processos. Sim. Correto. Reparem que na final do Campeonato Nacional o Petro entra com um modelo, um sistema totalmente diferente. O 5 inicial nós já tínhamos falado que mudou por completo. As rotações mudaram. As rotações também mudaram. Houve, digamos, mais espaço para determinados jogadores, mais tempo de jogo. Valorização de alguns que estavam já. E num processo como esse, se calhar também é por isso que a vitória do Petro tem um bocadinho mais de sabor. Num processo como esse, o que é que acontece? Acontece que o Petro vai para a competição, para a fase final da competição, e também tem um primeiro jogo que passa a ser, na minha opinião, desastroso. O Petro perde o primeiro jogo e, obviamente, que a descrença foi relativamente maior. Mas penso que o jogo contra o Monastir. Exatamente. Depois do Petro perder aquele jogo, ficou-se com a ideia de que o Petro provavelmente não faria uma boa campanha. E posso mesmo dizer que, se calhar, das campanhas que o Petro fez, essa foi a pior. Não é que o Petro, digamos, não é que o título do Petro não tenha sido justo, mas foi a campanha mais sofrível. O Petro, nos jogos que ganhou para os quartos de finais e as meias finais, teve sérias dificuldades. Só para lembrarmos que o Petro teve a perder de 22 pontos contra o Cape Town Tigers, e foi atrás do resultado para ganhar por um. Sim. Numa jogada, temos que dar crédito ao Nicolas Fosse, que realmente foi um grande reforço do Petro. E depois, na meia-final, também esteve a perder por números consideráveis contra o West Duanes, e ficou-se já com a ideia de que o Petro não teria capacidade para, pelo menos, recuperar e levar o jogo. Foi o contrário, foi nos quartos o West Duanes, nas meias finais o Cape Town Tiger. Pois. Ficou-se com a ideia de que o Petro não chegava à final. Porquê? Porque também esteve na condição de estar a perder. E quando o Petro consegue empatar o jogo e levar a prolongamento, o Petro praticamente o prolongamento acaba com... O Duanes é que empata
e leva o jogo a prolongamento. O Petro esteve a vencer por cerca de 8 pontos nos últimos 40 minutos. Não, mas esteve antes a perder por números O consideráveis. Petro esteve a perder quase por 20 pontos. Teve um jogo, contra o Duanes, contra a um jogo equipa de do Duanes Jean-Jacques que o Boissy. Petro estava a perder por 20 pontos, a faltar 7 minutos e 20 segundos. O Petro recupera, o Roçado era na altura 62 para o S Duanes e 42 para o Petro. Exato. O jogo terminou 65-66. Exatamente. No jogo das meias finais, contra o Cape Town Tigers, Town, o Cape Petro Town. teve a vencer de 8 pontos, a faltar 1 minuto e 5 segundos. Sim. E deixou-se empatar deixou-se naquele empatar. lance que o Glufat não fez o bloqueio, o jogador vai para o ressalto e tem só falta e marca os 2 lançamentos livres. sim. E empata o jogo. E depois o Petro No lance livre. depois o Petro no prolongamento simplesmente desfaz da equipa do Cape Town Tigers Com à naturalidade, vontade. com Com naturalidade. Uma coisa que eu notei, e eu corroboro com o Viló, a entrada da competição, ninguém dizia que o Petro era um dos favoritos. Ninguém, nem os analistas, nem nós dissemos isso, porque vimos conforme o Petro estava a jogar e a alteração de equipa técnica, nem que seja só o treinador, no decorrer da época, nem sempre corre bem. Mas quando eu fui vendo os jogos das outras eliminatórias, dos quartos finais, quando vi o Al Ahly a perder, quando vi o Monastir a perder e depois o FUS Rabat, não tinha como o Petro. Se o Petro passasse o S do ano, o Petro tornaria automaticamente favorito a vencer a competição. Certo. Porque das equipas que iriam ficar, o Petro era a mais experiente. Tanto que a equipa do Al Ahly da Líbia é a primeira participação na bola. Então, sim. o Petro tinha toda a obrigação de vencer. Nessa competição, o curioso é que aqueles que participam pela primeira vez, vamos lá, o campeão em título até o Petro, também só tinha participado uma vez, sim, que o Al Ahly. eram E todos. depois o Al Ahly Benghazi também na primeira vez chega e vence. ao título. Portanto, nesta competição... Mas é preciso perceber aqui essa rotatividade. Repara, o Egito tem 2 títulos, Sim. Certo. com 2 equipas diferentes. O Zamalek e o Al Ahly. O que pressupõe que realmente há competitividade interna e essa competitividade interna está a fazer com que as equipas, Egípcias. e não só, se calhar vamos encontrar uma ou outra mais de outros países que Não, se tu notares. Talvez, vamos lá, por isso é que, por exemplo, o Petro, o Reg, não, o Reg nesse caso é o Ruanda. Rega do Ruanda. do Ruanda, é o Reg ou APS? ABC. APS do Ruanda. Uma das duas. Acho que o Reg e o APS já conseguiram trocar. Certo. Mas cá em Angola só temos o Petro a participar na BAL. Certo. Porque o Petro está claramente no melhor momento. A competição interna não é... Não tem também o seu arquirrival a participar das contas E não como, só, como não tem, candidato? não, mas Esta não é a seria verdade. só o arquirrival. Sim. Não há equipas que estejam estruturadas que é para poder enfrentar o Petro nessa altura. sim. Porque Exato. também é um bocadinho por causa da A principal capacidade, delas é o arquirrival. da capacidade financeira há do um aspecto mercado. que estou a dizer, Viló, e dando mais ênfase a esse aspecto, é que é a primeira equipa subsaariana a vencer a bola. Sim. Petro. Sim, mas estamos a falar de 4 edições. Não sei se é um dado tão Sim, relevante mas ainda assim, Viló, é um dado que deveria chamar-nos a atenção, porque o que tu disseste da competitividade dos campeonatos acima do Saara faz a diferença. E nós notamos mesmo no jogo, nós vemos que essas equipas, FUS Rabat, o Al Ahly, o Monastir, são equipas que têm demonstrado melhor basquetebol que as equipas subsaarianas. É a minha opinião. Um dos opinião também, não diria. argumentos sobre a forma como o Petro tem chegado à bola é exatamente esse. O Petro tem uma preparação a nível interno deficiente, Sim. o que não lhe permite ter o ritmo competitivo ideal quando chega à bola para se confrontar com adversários mais fortes, não é? Vamos lá ver, o professor Neto teve aqui 2 anos, acho que perdeu nos dois primeiros anos perdeu um jogo, se não estou em erro. Não, nos 3 primeiros anos perdeu um jogo, não é? E isto não é competição, não é competição que se preze, não é? E depois o Petro chegava lá e acabava sempre por não estar ao nível. Isso não é da competência do Petro. Não é. Com que os outros estejam- Exato. Sim, mas deixa eu ter razão. Só aqui há um pormenor também importante. Eu acho que a diferença nesta edição da BAL para o Petro é que o treinador do Petro percebeu 2 aspectos muito importantes. O primeiro aspecto importante
ele trouxe uma filosofia de jogo contra a defesa zona, que a coisa que o Petro tinha sérias dificuldades. A segunda é que ele... E nós, assim, nós os analistas, fomos falando que o Petro precisava reforçar a posição 5, porque na posição 5 não tinha jogadores competentes, etc. Não digo que não tinha competentes do ponto de vista técnico, mas do ponto de vista físico, não tinham capacidade que é para lutar com passa aqui o termo, aqueles, entre aspas, marmanjões das outras equipas. Verdade seja dita é que ele acreditou, moldou 2 jogadores. Yannick e o João Pedro, nós sabemos que são jogadores que vão ficar ali dentro, porque são jogadores altos e se calhar do ponto de vista tecnicamente muito evoluídos. São melhores tecnicamente, mas não têm A garra. a luta, a capacidade física, Sim, a capacidade física que ele Clésio conseguiu Castro, meter em 2 mesmo jogadores que são o Clésio e o... Cummings, não? Não, e o Aboubakar Gakpo. Se repararem, o Aboubakar Gakpo com o Zé Neto tinha muito espaço para jogar fora. Sim. Mas este treinador interiorizou o Aboubakar, que ele tem que ficar lá dentro, tem que lutar fisicamente com aquele não jogador. ser um lançador. E não ser necessariamente um lançador, porque para lançador já tinha, por exemplo, Fausto, o Fausto, Moraes, já tinha o Moraes, Luqueni, Shield, o Gerson Domingos, o Gerson, quer dizer, já tem, e Buyamba é outro jogador que realmente ele conseguiu trazer. Sim. E reparem, aqui esse é um dado que pode eventualmente ser, digamos, um turning point para a carreira do Carlos Moraes. O Buyamba ganha espaço, Sim. ganha minutos com o treinador E confiança. e confiança, sobretudo. E retribui a confiança que o treinador lhe deu. Exatamente. O Buyamba teve muito, é verdade, teve momentos que falhou, que é normal, pode distração, Sim. mas o Buyamba ainda assim, vimos um Buyamba totalmente diferente E engajado, e engajado do que vimos nos últimos tempos. Lembro quando estávamos no campo, o Bruno, a ver o Afrocan, Afrobasket aqui, certo. Afrocan, né? Africano. Afrocan, e o Buyamba era o líder daquela equipa sub-23. Parece um jogador completamente diferente. A atitude, a entrega. acho que a- O Buyamba é aquele jogador, o Buyamba de verdade. E muito melhor, E nós assistimos- na verdade. nós Ontem assistimos o que saltou à vista ontem no Buyamba foi o Buyamba em missão defensiva. Que eles colocam, o treinador coloca o Buyamba no número 12, que é um marcador de pontos. O Robert quê? O número 12 da equipa do Al-Ahly Benghazi. Já foi 2 vezes melhor marcador da Liga Chinesa. Sim. E pronto, e era estava bem encaminhado, fez um bom primeiro quarto, e o treinador colocou o Buyamba, que é ligeiramente não, o Buyamba tem quase 2 metros, é mais alto, ocupa mais espaço em frente ao adversário, quando abre os braços consegue ser um problema maior. Ele faz esse ajuste defensivo e é ali onde começa-se a conter o ímpeto ofensivo daquele jogador em particular. Buyamba não teve um desempenho ofensivo tão notável quanto isso ontem, como teve noutros jogos, mas nesse capítulo defensivo esse ajuste foi capital para o Petro conseguir Tem outro ajuste que saltou-me à vista, e eu achei que foi uma das coisas que o Petro fez diferente das edições passadas, que também fez com que tivesse um resultado diferente este ano. É a bola na mão do Shield nos últimos minutos. Se notarem, o Shield já não tem sempre a bola nos finais de jogo. E eu acho que quando, nas edições passadas, nós vamos lembrar, por exemplo, se não me engano foi na primeira, qual ali elimina o Petro nas meias finais, certo? Ou na final? A primeira foi o Zamalek. Foi o Zamalek que eliminou. Na final contra o Zamalek, foi final, não? Ou meia final? Meia final. Na meia final contra o Zamalek da primeira edição, se lembrarmos, no final do jogo, o Shield com a bola na mão levou 3 tampões a tentar penetrar. Exato. E as decisões tomadas pelo Shield não eram nos momentos cruciais, momentos decisivos, para mim as melhores decisões tomadas. E acredito ter a bola na mão do Faust, do Cummings, do próprio Luqueni, deu um outro resultado ao desfecho dos jogos. Não que o Shield não seja o jogador que tem que ter a bola na mão como base, mas naqueles momentos cruciais sobre ele. Exatamente. Em determinada altura no Petro começou-se a responsabilizar demasiado o Shield, e acho que aquilo acabou por pesar. Mas aqui algumas notas que eu gostaria de realçar para esse campeonato, para esse título do Petro. Primeiro foi a liderança. Entra um treinador
que desafia toda a estrutura de poder do Petro, a nível do balneário, a nível da hierarquia entre os jogadores. A primeira coisa que o treinador chega e faz é mudar o 5. Não é? Muda o paradigma todo da coisa. Shield vai para o banco, Luqueni minutos mais reduzidos, Carlos Moraes também passa a ter um papel muito menos preponderante em campo. Exato, mais exato, balneário, menos exato. Em campo. E depois ele automaticamente lança outros jogadores, certo? Depois acredita mais um bocado no talento de outros jogadores, que era uma realidade. Portanto, no tempo que o professor Neto teve no Petro, instalou-se ali um poder, e depois os outros também acabavam afastados e estavam mais ali a fazer número do que outra coisa. Sim, não é? Depois, a atitude em geral da equipa do Petro, a atitude mudou. Gerson Luqueni era um jogador que nós reclamávamos. Eu particularmente sempre notei uma passividade excessiva de Gerson Luqueni, principalmente em momentos de grande decisão. Não me parecia ser um jogador que demonstrasse aquele querer, como ontem teve. Ontem, eu acho que depois dele ter ganho o MVP do campeonato nacional, foi há 4 anos atrás, se não me engano. Certo, sim. Ele baixou de entrega, exato, baixou de rendimento. Nós esperávamos um Gerson que iria melhorar o seu rendimento. É tão somente o maior talento da sua dúvida, geração. Sim, e já devia ter. Ontem eu penso que ele marca um ponto importante na sua carreira com essa vitória, que ele teve muito bem e ele galvanizou os outros colegas com a sua performance, não é? Depois a atitude também foi cristalizando para o resto dos colegas. Glofato Buyamba, Clésio Castro vem do banco, faz 10 minutos com 10 pontos, faz um afundanço fantástico, soberbo. Fantástico, não é? Fantástico, depois, fantástico. John Lopes também teve em campo num breve trecho também e entra e faz 6 pontos seguidos. John Lopes não, John Pedro. John Pedro. Não, mas John é Pedro. Lopes. John Lopes. Sim. Nós estamos a mirar John Pedro. Mas também a performance dos estrangeiros, né? A performance dos estrangeiros. Do Clésio Castro. Mas vamos ainda fazer aqui. A capacidade de impulsão terrível. Aquela jogada do solo de Abaté. Não. Vamos. Eu sou um fã. Confesso do solo de Abaté. O solo de Abaté quer estragar de novo a nossa festa. Não, mais do que isso, Mas ele entrou para o jogo com uma qualidade técnica dele. Não, mas bem dito, com um Bruno. querer diferente. Aquilo era pessoal para o solo. Era pessoal. Bem dito, o Petro estava a jogar contra o Solo. Solo Estava a jogar contra o Solo. Porque aquele jogador que falaste, aquele jogador número 12, o 12 e o 4 é um bom jogador. Mas o Solo decidiu que tinha que assumir o jogo. E estava assumindo até muito bem, diga-se. E tem estaleca, Não, tem qualidade. Só que Mas aquela jogada aquilo reflete a capacidade dos melhores jogadores no aquilo momento. Aquilo é grandeza. Não, solo de Abaté. Primeiro é que estamos lembrados de um smash de Michael Jordan dos Knicks contra o Patrick Ewing. Sim. Que faz aquela simulação que vem para um lado e depois puxa para o outro. Faz exatamente isso no Shield. E quando ele encontra o Abu, a única solução que ele tinha de passar entre as pernas do Abu, e pôs mesmo lá. Depois pega a bola. Não, aquilo é gênio. Essa é a jogada under the rim do Steve Smith. Sim. A simulação que vai essa jogada do Steve Smith under the rim. Aquilo foi. Não, solo de Abaté. Tive pena de como o percurso dele terminou aqui no Petro, porque ele chegou cá a Angola como estrangeiro. Que iria ajudar a levar o Petro à terra prometida no que tocava a BAL, acabou por nunca ter o papel que eu achava que devia ter tido. Também acho. Estava muito bem inserido na comunidade. Tu vias o Solo aqui em hotspots já da cidade, com alguma frequência, fazer um jantar com a família, e próximo das pessoas. Ele é uma pessoa muito acessível, gostava de estar aqui, e a forma como aquilo acabou no Petro por acaso fez muita confusão. Mas no final, e é curioso que é o único sítio onde não acaba por não despontar. Há no final uma imagem, já nos segundos finais, o Shield a bater a bola
e ele faz aquele gesto. Sim, com o shield, sim. Agora, Só para conhecer. Para além de grande atleta, dizem que é uma excelente pessoa. Mas E nós também podemos, eu também pude confirmar. A minha grande questão é como é que esse Petro será? Porque o Fausto e o Cummings foram adições. Não, a performance dos estrangeiros foram. Mesmo já no jogo contra o Eduardo, que recuperam 20 pontos. Se você lembrarem, os 2 primeiros triplos são do Fausto. Sim. O Fausto tem aquela inconsciência de lançador. O Fausto é um marcador por excelência, profissional. É um marcador profissional. Ele põe a bola no cesto, independentemente das circunstâncias. Ele põe a bola na mão dele. É daquelas pessoas que simplesmente sabem. Exato. E o símbolo dele, quando ele manda no rosto, ei, o Fausto Está habituado aos palcos, porque ele vem numa liga e foi melhor marcador da Liga Mexicana. Então não é um jogador qualquer. É uma contratação do treinador, diga-se. Claro, porque é o homem do treinador. Estamos todos lembrados que o treinador das 2 primeiras grandes revoluções, entre aspas, que ele fez no clube, foi, na equipa, foi dispensar o Edmir Lucas. Exatamente. E também o Anthony Nelson. O Edmir Lucas que acabou por ficar naqueles, porque ele também foi um bocadinho testado a nível de personalidade. Sim, claro. Treinador. E ele acabou por entre aspas, reprovar, não é? Os outros deram resposta, o Luqueni deu resposta, Shield deu resposta. O Edmir Lucas acabou por ficar. Eu vi no último jogo, ele foi substituído depois de fazer um airball no último jogo aqui no Campeonato Nacional. Ele sai, o treinador levanta os braços para ele como que a gesticular, a reclamar o que é que foi aquilo e não sei o que. Ele vai para o banco e depois senta-se atrás do banco. Nesse momento eu percebi que Edmir Lucas estava fora da equipe. Estava mentalmente fora. Sim, são expressões. São expressões que depois ficam. São expressões que ficam. Porque pode ser, por exemplo, que num momento você reage daquela forma, mas depois você volta a entrar para... O que acontece é que é a forma como o treinador percebe esse gesto. Sim. E depois daí o treinador ou te conota, ou então entende que não, você queria também, pelo teu espírito competitivo, você também queria fazer melhor. Mas na verdade é que o rapaz claramente ficou mal marcado. Falar aqui em relação ao título do Petro. O título do Petro tem aqui alguns personagens que infelizmente não fazem parte da seleção de Angola. Como é que fica a federação também desse ponto de vista? Temos John Lopes, já não faz parte dos eleitos. Eu considero que é melhor do que muitos que estão lá. Yannick Moreira também é melhor do que muitos que estão lá. Glofat Buyamba deve ter uma oportunidade também. Agora, não sei como é que... O aspecto das federações é que primeiro... O Petro ganha, só um segundo, o Petro ganha a bola um ano antes do Afrobasket, que será cá no próximo ano. Então... Há 2 aspectos. Tem um aspecto que é a questão da relação pessoal entre as federações dos nossos atletas de qualquer modalidade, que eu acredito que o John Pedro, o Yannick e o Carlos encaixam-se mais nesse perfil. E o do Glofat, temos que dizer que o Glofat está a voltar a ter um rendimento que justifique a seleção. O que o Vilo disse no princípio do lançamento desse tema, eu corroboro, é que o Petro não fez a sua melhor bola. Sim. Foi mais uma boa surpresa, porque já vimos o Petro muito mais dominante nesta competição do que vimos nesta quarta edição. Agora, só fugindo do tema, o que é que vocês acharam daquela, não é colherinha, da finta do Vini Júnior na linha? Eu ia logo pensar. O que esse fim de semana provou é que os títulos não têm de ser bonitos. Não. Finais é para ganhar. Os títulos não têm de ser bonitos. O percurso não conta. O Real Madrid esteve num grupo com o Braga. E União de Berlim, Braga, Nápoles. Quer dizer, o Real Madrid foi jogar a pedreira em Braga. Depois o Bruno a falar pedreira, tipo só mais um local. Não, por acaso conheço. Mais bonitos para mim. Sim. Arquitetonicamente é um fenómeno, não é? Beleza, sim. Não. Agora o Cisa Vieira. Qualquer dia vou. Sim, Cisa Vieira. Qualquer dia vou partilhar um momento que eu tive lá na pedreira, que foi o momento mais alto da. Mas vamos pôr as coisas de adeptos à parte. Depois, o Real Madrid faz uma Champions que não tem aqui um momento de
sei lá, assinatura, tipo um highlight, um jogo espetacular. Não dominou ninguém, praticamente. Não dominou ninguém, mas chega lá e executa. Mas sabes que as estatísticas, e eu gosto de estatística, as estatísticas dizem que o Real fez uma Champions das mais regulares em termos de rendimento, de resultado e estatística dos últimos tempos, e foi a primeira vez que o Real Madrid ganhou a Champions invicto. Igualou, é a segunda equipa espanhola que consegue fazer isso, igualou o feito do Barcelona, que também fez em 2005, 2006. Vamos indagar um bocadinho mais sobre a final de ontem. E sobre a final, só para responder a tua pergunta sobre a qualidade dos adversários e o domínio, nesta Champions, em 290 minutos, não, 1290 minutos, o Real só teve a perder em desvantagem no marcador em 90 minutos. Quer dizer que o Real ou esteve empatado o tempo todo ou esteve à frente. Então foi uma Liga dos Campeões, vamos assim dizer, controlada pelo Real a seu rigor. Claro que esse controle também teve os tais sem domínio. Os tais percalços. Ontem, por exemplo, olhando para a final, o Borussia podia ter saído ao intervalo a ganhar por por uma bola 0 à vontade, ou duas. Digo no mínimo podia ter saído em vantagem na primeira parte. O ADM falha uma oportunidade que não se percebe. Coisa de jovem. Não se percebe. Tu tiras o Courtois da frente, executa, faz o remate logo. Também ele esticou na finta. Mas também aquela bola que entrasse o VAR haveria de anular. Ok. Do ADM? Do ADM? É? Não pareceu. Ele já parte uns milímetros, digo eu. Haller devia estar em jogo há mais tempo. Não sei. Isso depois não, porque o Haller já no CAN teve dificuldade de jogar. Realmente é um jogador que faz a diferença. Mas o Haller teve uma época para esquecer. Lesões atrás de lesões, sem ritmo. Finais é diferente. Sim, mas tu não vais tirar o Füllkrug que... Aliás, teve uma final de CAN. Sim, mas o foi arrastar-se. E o Füllkrug fez uma época muito boa. Foi o jogador que faz a diferença na mão das meias finais. É o jogador que acaba por ser o real valor ofensivo dessa equipa junto do ADM, do Julian Brandt. Vamos lembrar também que a entrada de Jadon Sancho em janeiro foi fulcral para esse Borussia. Jadon Sancho não servia para o Man United e o seu timoneiro. Para o Ten Hag. Na verdade, eu tive a ler uma opinião de Benny McCarthy sobre o caso de Jadon Sancho, e McCarthy dizia que o problema de Jadon Sancho e de Erik ten Hag é que Erik ten Hag achava que Jadon Sancho teria de pedir desculpa a ele, e Jadon Sancho disse a Benny McCarthy que não pediria desculpa, porque se ele pedisse seria ele admitir que não esforçava o suficiente nos treinos. Ele disse: não, eu esforço-me a minha parte. Se eu pedir desculpa, automaticamente estou a dizer que eu não estou a me esforçar. Foi muito maltratado. Fazia as refeições no refeitório da formação. E o Erik ten Hag tem uma forma de tratar os jogadores que a mim não me agrada particularmente. O treinador não pode trazer conflito, mas voltando na final e fugindo aqui um pouco os problemas de Manchester United, eu acho que a única coisa que está errada é o nome dele, Eric. Quer dizer, também não vou comentar. Voltando à final, eu acho que o Borussia falhou na primeira parte. Aqueles falhanços para mim ditaram, e estava mais do que visto que essa Champions estava escrita para o Real Madrid. Mas entende. Aquilo era um jogo de competência. Aquilo era um jogo de competência. E todos nós sabemos de antemão quem é competente naquela competição. São 15 dias. Aqui a semana passada, as probabilidades eram 80% para o Real Madrid, 90%, 10% para o... E digo-vos, se não estou aqui a querer puxar a brasa passadia nenhuma, mas digo, se o Borussia tivesse marcado, o Rei ia virar. O problema seria pior. Todos já vimos isso. Era de virado. O City começou a marcar. Sim. O Bayern começou a marcar. Era só um jogo. Não, sim, só no primeiro jogo. O City começou por marcar. O Bayern começou por marcar. Acho que o União de Berlim fez exatamente a mesma coisa. Mas todos nós sabemos que aquilo depois é uma questão de tempo. É uma questão de tempo. Porquê? Porque claramente o Real Madrid tem... Eu não consigo perceber, tem qualquer coisa com aquela Liga dos Campeões que é inexplicável. Aquela liga parece estar feita, não, isto aqui é para Real Madrid quando em vez dos outros. A nível de performance individual.
Quem é que vocês destacam também? Eu acho que o Vini Júnior acaba por Não, ter. Vini. eu acho que foi o Camavinga. Olha, Acho que foi o Camavinga. Camavinga segurou aquele jogo, Tá aqui. tinha aquele jogo na mão. olha, o Camavinga não tem a O mapa do assistência jogo. ou o golo, mas se tu vis o mapa de calor, ele pisou Em todo o a passo do boxe do adversário, a boxe dele no meio campo, aquilo está E ele faz um descarregado. remate. Olha, aquele golo, Oh, que defesa! Aquele remate. Que defesa do guarda-redes do Borussia. Aquilo foi. seria- Aquele jovem é um grande guarda-redes. Sim. Para mim, Teve muito bem. para mim, sem dúvida nenhuma, está no top 5 melhores guarda-redes do mundo. Ele está em Suíço, super Kobel. forma. Kobel está em super forma. Kobel, eu ponho sempre o Black, acho que é muito regular. Ponho o Courtois, que foi o melhor guarda-redes do muito Gozo. consistente. É muito consistente. Eu gosto muito do Ederson, do City, Certo. e terminaria muito provavelmente neste momento, enquanto guarda-redes, com o guarda-redes do Barça, o Ter Stegen. O Ter Stegen, o Alisson não me convence muito. Eu tiro Eu talvez. o Nanda comete muitos erros. Oh, na. Eu talvez colocasse É o na. Talvez colocasse no top 5 o Oblak, dado adquirido. O Courtois porquê? Porque sinto que o Real Madrid tem certo problema de consistência na defesa. Ele acaba por ser um terceiro central, às vezes, um terceiro líder. E o Real Madrid testa muito a sua defesa ao limite. Sim. Isso é, quer dizer, E ontem ele teve- o Courtois teve- faz muitas Sim. defesas, o Real Madrid permite muito, e então o Courtois consegue mostrar toda a qualidade que tem. O Ter Stegen, neste Barcelona, deste momento, realmente ele está a provar. Depois, Também tem uma defesa frágil. sim, claro, neste Barcelona. Aquele é mais frágil. Neste Barcelona. Depois, há um guarda-redes que ninguém dá muito por ele, mas que eu sinto que ele tem um futuro brilhante e é dos melhores do mundo. Eu até digo que ele é o melhor do mundo. É o Diogo Costa. O Diogo Costa é um guarda-redes que não é, ele não tem, vamos lá, não tem nem. Calhar tem qualidades para Não, chegar lá. falta-lhe média. Falta-lhe mídia. Sair do Porto? Sim, sair do Porto. Ok. Porquê? Porque vocês não estão a perceber a forma como Ele é aquele muito bom, rapaz ele é está a muito bom. chegar. Ele é muito bom. Ele salva mandou o épocas. Patrício para o banco, também já está um bocadinho coisa. O José Sá, por exemplo, nem tem, Não, teve José Sá não- tempo para chegar e ter algum tempo. Contudo, o Rui Silva, eu acho que também está nos guarda-redes da seleção portuguesa. O Rui Silva Eu acredito, mas a questão é. foi Patrício, Diogo Costa e José Sá. A questão Sim, os três. A questão é. Eu acho que o Vini é o destaque ofensivo desta equipa. Sim. Ele é quem leva o estandarte do ataque. Defensivamente, acho que o Camavinga e o Rudiger tiveram um papel brilhante. E também temos que lembrar do Bellingham, porque as pessoas, quando ouvem ou estamos habituados com o Bellingham a marcar, o Bellingham não é avançado, o Bellingham é o meio do centro. Sim. E o jogo Mas dele ele é joga na mais de posição marcar. do Kaká, né? Mas ele é mais um bom A tática é a mesma. A diferença é que ele não sendo 10. daquele Milan. Ele não sendo 10, ele é mais 8. Só que 8 é o Kroos que está com a camisola. Exatamente. Então, ele é obrigado a jogar um pouco mais à frente, mas se notarmos nos últimos jogos da Champions, ele teve um papel defensivo muito forte. Ele tem sido muito para ajudar a defesa nos últimos jogos, e eu acho que isso é o mais do Bellingham. E foi um Bellingham que, apesar de não ter marcado, também teve um bom jogo. Fez no jogo de ontem, fez contra o Bayern, fez um bom jogo. É um Bellingham, fez um bom jogo. Para mim, eu acho que o destaque vai sempre para os atacantes, e o Vinícius está na véspera, na minha opinião, caso vença a Copa Será que América. confirmou o Ballon d'Or? Acho que com a Copa América confirma o Caso Ballon d'Or. vença, ainda tem de vencer a Copa Tem que América. vencer agora. Imagina que a Inglaterra vence o Euro. Vão dar no Bellingham. Com certeza vão dar o Sim, Bellingham. um título internacional para a Inglaterra Bellingham é bola de vale ouro. muito mais do que um título internacional para o Brasil. Agora, a questão é se Mas Porque o a Brasil, Champions tem muito simplesmente porque o peso. Brasil. Sim, simplesmente A Champions porque o tem muito Brasil. peso. Não, mas o Brasil é uma seleção que está habituada a ganhar. Em 20 anos, o Brasil nunca fica em branco Não, nas vamos lá. competições. Mas a Inglaterra tem aqui um vazio muito grande que, se for preenchido, O Vinícius tem eles têm a mídia. 3 elementos a favor. Primeiro é que a mídia já começou. Sim. Que o Vinícius é o melhor jogador do mundo, isso aqui. Segundo, o Vinícius nem precisa de ganhar a Copa América. Sabem porquê? Porque o terceiro fator joga a favor dele.
Ele é do Real Madrid. Sim. Vocês acham por que o Mbappé disse agora que já assinou pelo Real Madrid? Por que o Mbappé vai para o Real Madrid? Exatamente. Não é só por aí ganhar Champions. Sim. Não, claro que não. O único título que eu acho que falta para o Mbappé é, bom, pontos, para além da Champions, que é o coletivo, mas o individual é o melhor jogador do mundo. Sim, é a bola de ouro. Sim. E com isso vamos aproveitar também para fechar aqui esse segmento e vamos voltar daqui a mais alguns instantes com No limite dos três, o debate é rei. No limite dos três, o debate é rei. Estamos de volta ao limite dos três, agora com novos temas, novo segmento. NBA, ninguém, na minha opinião, previa. Ninguém não. Shaquille O'Neal, o ano passado, disse que provavelmente a final desta temporada seria uns Boston Dallas, era o que ela apostava. E parece que é o Ele não único. acreditava também nisso. Acho que é o único que eu lembro em televisão ter dito acerca disso. Acredito que não. Era difícil Se prever. eventualmente lhe perguntasse de novo, ele teria mudado de opinião no princípio da época. Também acho. Garantidamente. Também acho que ninguém esperava os Dallas representarem a Conferência Oeste na final da NBA. Eu, pelo menos, não esperava. Os Boston não era tão difícil de prever assim. Sabíamos que passaria entre Boston e Bucks Teria um e problema só Miami. com os Bucks. Claro que a lesão do Jimmy Butler condicionou bastante a época dos Miami. Giannis, Damian Lillard. Giannis e Damian Lillard dos Bucks. Dos Celtics podíamos dizer que ainda era meio previsível. Mas também podemos incluir os Philadelphia, porque não tivemos realmente um Embiid como tal. Também não. Tivemos um Embiid como tal. E a paralisia. Ainda não está nessa conversa. Bruno não gosta de ouvir do Tobias Harris. O que é, meu? O que é? Íamos falar do Tobias Harris. Filadélfia está nessa conversa. Ok. O Tobias Harris. Eu ainda lembro quando estávamos a debater sobre o Tobias Harris na rádio. Sim. E a vir com Disse que ele seria o poderio um fator. ofensivo e jogo seguinte. Seria um Mas fator. Zero entende. Não, entende. Tobias Harris, quando o Embiid lesionou-se, Ok. Tobias Harris assumiu o papel dele. Era dos jogadores mais regulares, juntamente com Tyrese Maxey, que entendam. O Embiid perdeu muitos jogos na fase regular. 40. Mas quando ele perde os jogos, ele deixa as Philadelphia no top 3 da Conferência Certo. Este. Certo. E os Philadelphia só caíram até a 6ª posição, se não estou em erro. Sétima e depois Não, voltou. eles não fizeram. Foram play-in. Eles fizeram play-in. Play-in, sim. Sim. O Philadelphia- Só caíram até a 7ª, repara. Só? Porque se o Embiid realmente tivesse feito os tais 40 jogos que ele perdeu, Não, estaria no top. eles estariam no top. Não, a No questão- entanto, só caíram até aí. Digo só caíram até aí porque teve alguém que teve que segurar esse a lado. questão dos Philadelphia Maxey. virou. Não, em primeira instância, Tyrese Maxey. Mas Depois depois quem é foi que Tobias Harris, foi o Tobias Harris. Mas a questão do Não vamos ser Philadelphia injustos. virou. E que preocupa-me. Vamos olhar para os Dallas. Vamos para os Dallas. São teaser. O Luka Um teaser. já chegou a uma final. Vamos olhar para os Celtics. Embiid, mais novo que o Embiid, já chegou. Esta é a segunda final que chega. O Anthony Edwards já foi à final de conferência. Tyrese Haliburton atenção. já foi à final de conferência. Estamos a falar de uma equipa de Filadélfia que nunca passou das semifinais de conferência. O Embiid nunca nem sequer chegou a uma final de conferência da NBA. Final de conferência já. contra o Raptors. Já chegou com os Raptors. Foi semifinal. Final de conferência foi Raptors Bucks. O Embiid Do nunca lançamento do Kawhi. foi semifinal. O Embiid Aquele nunca lançamento chegou. não apurou para a final. Apurou para a final. Não. O Embiid, depois vamos ver. O Embiid, isso digo com certeza absoluta. O Embiid nunca chegou a uma final de conferência. Então, com 30 anos, deveria começar a preocupar-se. Mas voltando na final, Mas o Embiid, quem é que espera que o Embiid chegue à final de conferência sozinho? sozinho como? Bem, Tá bem, junta-me, me põe o Embiid. Estão lá, faz Há quanto tempo o Embiid joga sem uma superstar alongside? O Embiid teve o Ben Simmons, que era o Star ao lado dele primeiro. Não, calma. Depois teve uma época com Jimmy Butler. I quit. Vamos Jimmy falar de Butler era sério. Mas vamos falar do Vamos Dallas. falar. Eu não esperava os Dallas na final. Acho que a dupla Kyrie Irving e Luka
funcionou bem nesta série da final de conferência. Vamos lembrar que o Kyrie Irving na série contra os OKC teve 2 jogos com menos de 10 pontos. Não foi esse Kyrie Irving que tivemos na série contra os Minnesota, porque quando o Van Gundy veio dizer a melhor dupla ofensiva de sempre, ele acho que ele só estava a ver aquele jogo, porque o Kyrie Melhor dupla ofensiva de sempre. foi o que ele disse. Mas Aquilo digo, foi, tá bom. sim, e Sempre. foi o que ele disse. Sim, eu também ouvi isso na voz do... Van Gundy. Não, Van Gundy repetiu 2 vezes, sim senhor. Foi no 4º e no 5º jogo. Mas também ouvi isso na voz do Kendrick Perkins. Melhor dupla Mas ofensiva. não, mas ele a comentar, ele diz. Qual é o problema dos tempos Ele atuais? disse, a É, diz Tudo point- melhor. há muita procura pelo Sim, melhor, pelo melhor de sempre, pelo qualquer registro tem que ser o melhor, Melhor. sempre. Opa, Aquilo é um Luka exagero Doncic e puro. Kyrie Irving, melhor Não, de mas sempre. cada um Onde é tem que a sua andam palavra. Kobe e Shaq? Onde Cada é um que tem a sua andam? palavra. Desculpa. Cobichar? Dupla. Desculpa. Dupla. Vou Três formular o que o Van Gundy disse. Depois foi a Stephen Clay tem debate. quantos? 4. O que o Van Gundy disse. Depois foi a debate. É melhor dupla de bases ofensiva de sempre. Base da posição base. Aí talvez. Ai, não. Tem Joe Dumars e Isaiah Thomas têm 2 títulos. Tem Stephen Clay. Não, tem mas 4. o nível de talento não é esse. Mas espera aí, quanto tempo eles têm de dupla? Estão no 2º ano. Então temos que esperar eles confirmarem para depois podermos dizer que Não, é. mas é assim, quando se Não, diz mas melhor dupla Ofensiva. não se está a falar das conquistas dessa dupla. Porque se for por aí, não há conversa. Joe Dumars e Isaiah Thomas têm mais conquistas que... Não, mas não que só Luka se tu olhares Doncic e Kyrie Irving. se tu olhares para o Stephen Steph Clay. e o Clay. O Stephen Clay em termos de jogo ofensivo Sim. é absurdo. São jogadores Não, que podem... só melhor. São absurdo. Só melhor. O Clay no jogo 6 contra os OKC Não, é assim. praticamente agarrou os jogadores daquele jogo. Desculpem só. Esqueçam a NBA. Quando estamos a falar de melhor dupla ofensiva. Esqueçam a NBA. No parque. Não, mas estamos a falar da NBA. Não, calma. No parque. 2 contra 2. O Luka não joga no parque. Steph Curry. O Luka, Klay o Luka, Thompson. Kyrie Kyrie Irving. Rocker Park, o Luka não joga. Luka- O Luka no jogo da NBA fica toda hora a pedir faltas. Mas vai em que O parque? Luka é um natural do basquete. Mas vai Luka jogar joga em que qualquer- parque? O Luka não... No parque não tem esses Não, mimimis. Luka realmente o Luka no planeta ele é um Marte grande jogador. pega numa bola. Mas é muito chorão. Sim, o Luka Tá não joga no bem, parque. tá bem, mas Sabem que eu estou a perguntar só no parque uma quem vocês curiosidade. escolhem, Kyrie Irving e Luka ou Steph Curry e Klay Thompson? No parque, na rua, a jogarem 2 contra 2. Não, Quem você Steph vai? Clay. Sabe porquê? Steph Clay. Sabe por que eu digo Steph Clay? Porque Steph Clay são jogadores práticos. Você não vê Steph Clay a necessitarem de dribles para Para passar marcar. os adversários dele. Aquilo é catch and release. E a percentagem de assertiva é superior. No parque eu tiro o Kyrie contra qualquer. E não só, Claro, porque aí bater bola. Qualquer indivíduo. e outro aspecto que tá aqui e faz confusão a muita gente é que nós aqui não estamos à procura de saber quem dribla melhor a bola, quem está à procura de saber quem vai marcar mais. E tu tens o Steph e o Clay on fire, não existe nada igual, nunca existiu no planeta mundo. Aliás, rua, não na tem nenhum rua. jogador No que melhor lança a momento bola. deles. Não tem nenhum jogador que lança a bola, dá as costas à bola e vai a bola está no ar. No melhor momento deles. Steph Clay. Não, Na Steph rua, Clay. na rua. Tu lembras do jogo Kyrie. do Clay contra os Kyrie Kings que e marcou 61, foi 61 pontos? Não, sim, foi 37 pontos no terceiro período. Tu viste aquele período do Clay e vai dizer que o Kyrie consegue chegar àquele nível e mais do de... que isso, pergunta Vocês já quantas viram vezes ele Kyrie? driblou a bola. Vocês já viram Onze. Kyrie contra o Stephen Curry? Vocês já viram? Ninguém está a falar de drible um para o outro, estamos a falar Mas quem ele vai vai ter marcar. que, o Stephen Curry vai ter que defender o Kyrie, meu. Não vamos Não estar estamos aqui a falar de defesa, estamos a falar só no aspecto ofensivo. mas no parque Ninguém é está assim, dizendo, você não, defende uma vez, outra Mas espera aí. Ele não disse. O Luka tecnicamente é bom. Mas imagina, analisa quanto tempo o Luka leva para driblar e lançar. O Steph Clay não precisa desse tempo todo. O que é maior O Clay que o Klay marcou Thompson? Nunca 37 vai pontos empurrar o num Klay período. Thompson. O Clay Nunca marcou vai 37 empurrar pontos o num Desember período. com Com 11 11 dribles. 11, Tudo bem. conversamos- dribles. A eficiência deles é ok. Não Então, para- o jogo é eficiência, O jogo é Bruno. eficiência, Bruno. O jogo é eficiência. Mas rua. vamos entrar nessa tal final da NBA. Bom, a NBA Boston- tem disso, né? Os assuntos não começam, Não começa, e não acabam. não acaba. Boston, Dallas. Eu acredito que os Boston, lançam o meu prognóstico, são favoritos. Acredito que os Boston vão vencer a série. Acredito eu que, caso não temos uma exibição extraordinária de Luka Doncic,
os Dallas vão ter poucas palavras a dizer nessa final. Digo porquê. Porque, na minha opinião, os Boston têm, e contrariando um pouco o que ouvi e li na imprensa norte-americana, os Boston têm 4 jogadores para defender o Luka. E tem 4 jogadores para defender o Kyrie. Qualquer um dos 4 consegue fazer um match de 1 para 1 com 3 jogadores e defender bem. Derrick White pode não ter a estatura e a envergadura que tem os outros, mas é como o Divilo disse, extremamente cerebral, sabe posicionar-se, sabe jogar bem e é um jogador que complementa muito a defesa dos colegas. Jrue Holiday, que é sem dúvida o melhor defesa daquela equipa, capacidade defensiva extraordinária. Para defender quem? Jrue Holiday consegue defender o Kyrie. Por que não? Ok. E o Jrue Holiday consegue manter-se numa defesa 1 para 1 com o Luka. Pode não ser o jogo todo, mas o Jrue Holiday consegue manter-se numa defesa 1 para 1 com o Luka. Não é o jogo todo. Estamos a falar em caso de rotação defensiva. O Jrue Holiday consegue defender o Luka. Mismatch. Não, mas aí tens depois. Jalen Tem que Brown recorrer a Jalen Brown e Jason e Jason Tatum. Tatum. Tu tens 4 jogadores que estão talhados para atender as 2 estrelas dos Dallas. Ok. E uma coisa que fala-se pouco é que os Celtics têm uma excelente defesa também. A única questão que está aí é o Al Horford. O Al Horford vai ter que jogar menos tempo. Para mim, os Celtics precisam do Kristaps Porzingis nessa série. Não. Precisam. Porque o que vimos, por exemplo, na série dos Indiana é que os Indiana procuravam sempre fazer o pick and roll com o Al Horford, porque não vai conseguir defender os jogadores mais rápidos. Mas ele já está em baixo do rendimento desde a série defensivo, pelo menos, desde a série de Miami, quando depois do primeiro jogo que Bam Adebayo apercebeu-se Dessa debilidade. Horford à frente dele, aquilo foi só via expressa, via expressa. Mas agora já terminaste o teu ângulo? Esse é o teu ângulo? É para falar, vamos falar. É fácil. Não acredito que vai ser fácil. 4-1. Eu acredito que pode ser 4-1. Sinceramente, acredito que pode ser 4-1, mas meu prognóstico vai para 4-2 para os Boston. Por mim, eles que vão a 7. Um pouco. Meu prognóstico vai a 4-2 para os Boston. Safe. Playing it safe. 4-2 para os Boston. Qual é o teu prognóstico? Bem, eu aqui ressalto aquilo que é a componente individual desse matchup. Componente individual. O storyline, vamos lá ver. Luka Doncic, penso que Jason Tatum entrou um ano, né? Mais Antes. cedo que Luka. Não foi rookie do ano. Não. Luka Doncic, mais uma vez, a estrela estrangeira, não é? Que é um combate que está a ser travado na NBA. A NBA não sabe para que direção vai caminhar, está sempre à procura da super estrela americana. Mas Luka Doncic chega e, como é um predestinado, é um natural do basquetebol. O Luka Doncic é tão natural a jogar basquete quanto uma bola sair da mão do driblador para o chão e a voltar e entrar para o centro. Sim, é um prodígio. O Luka Doncic e o basquete são um só. É São um só. Então, tens esse lado. O Luka Doncic está neste momento com mais conquistas individuais do que Jason Tatum. 5 anos, 5 All-Stars. 6 anos. 6 anos, 5 All-Stars. 5 All-NBA. Rookie do ano. 5 All-NBA. First Team, primeira equipa sempre. Exato. Depois tens esse último título de melhor marcador que ele ganhou esta temporada. Só para dar só para dar outros dados estatísticos, Bruno. O Luka Doncic nesse momento vilão em acumulativos de estatísticas é o número 1 em pontos nos playoffs, ressaltos, assistências, roubos de bola, que mais lançamentos de campos converteu e que mais triplos converteu. Ele está a liderar os playoffs. Nem vamos focar ainda categorias. na estatística de playoffs dos dois, né? Só falar aqui pronto, Jason Tatum já chegou a uma final, Luka é a primeira vez. Depois tens esse ângulo Luka Doncic contra Jason Tatum. Depois tens o ângulo Kyrie contra Boston, que é aquele, não é? Aquele ranço, vamos chamar assim, ranço de Kyrie contra Boston. Nós vimos uma vez ele a chegar e a pôr aquele incenso no campo por causa das más energias que ele achava que transmitia. Já vimos várias vezes Kyrie a pisar no logotipo dos Celtics, não é? E nós sabemos que há ali uma relação de amor e ódio, mais ódio do que amor entre Kyrie Irving e nós sabemos, entre Kyrie Irving e os Celtics, e nós sabemos que estas coisas são aquela chama que faz acender ainda mais a competição.
Sabes que isso também depois acaba por prejudicar um pouco a exibição do atleta quando ele foca-se muito nessas storylines. Lembras caso do o Clay? foco seja mal direcionado. Né? Não, Caso mas- o foco mas- seja mal direcionado. Mas esses elementos servem para... Eu acho que a final de per si deveria motivar qualquer atleta e não ter o foco da storyline. Não, mas de que- essa é a extra, essa é a Bossa- motivação extra. Aí é que Por exemplo, está, no caso de aí é que Luka está. Doncic e Nós- Jason Tatum, há necessidade de Luka Doncic, não é? Provar que ele de facto está acima de Jason Tatum, porque a nível dessa geração, eles são Sim, os maiores tá- talentos. Eles são da mesma... São os maiores talentos. Não sei se o Jason põe a Jason Tatum como um dos maiores talentos dessa geração. Não sei ainda. Pelo menos os americanos querem pôr. Não, mas não sei se eu punha. Eu acho que o Jason Tatum tem uma excelente equipa e sempre teve uma boa mas Jason equipa. Tatum Não, mas é ele dos tem melhores muitos talentos. Sim, recursos. Tem muitos recursos Isso é técnicos. isso. Se formos a isso é dizer agora, indiscutível. dos 26 aos 20, entre 26 e 20. Mas vamos O Jason espera Tatum só. é o segundo jogador mais top talentoso. 2. Espera só, vamos lá. Top 1, top 2, Luka e Jason Tatum. O Bruno tocou em muitos achievements do Do Luka. Uhum. Mas qual é verdadeiramente relevante no meio disso tudo? Qual Nenhum. deles? Nenhum? Desses que falaste todos. Relevante de que ponto de vista? Relevante, vamos Porque há vamos elementos dizer assim. aqui que depois tem por exemplo, Não, influência nós- contratual. Não, Ganhar um não, título de não, melhor não, isso- marcador. Relevante para a tua Relevante carreira em do quê? Hall of Fame. Como é que vai ser vista a tua carreira? Não, O Luka. até não. Eu diria Luka mais. faz bala. Eu diria mais. Isso levou-lhe a qual título? Ok. Não. Vencedor de uma conferência, de uma final de Mas os conferência dois este. não têm. Oeste, Neste não. momento os dois não têm. Está bem, Não mas têm títulos. tá bem, mas vamos Tem. lá. O Luka já chegou a 64-18? Não. Ok. Já chegou Os a Warriors- número 1 da Conferência Oeste? Warriors foram, Não. Warriors foram 73-9. Tá bem, mas estou a perguntar. Perderam. Está a falar do Luka. É irrelevante. Não, estás a ver? Por isso é que realmente esses todos os títulos que acabaste de falar do Luka Sim. Sem o são anel. meros números, Sim, sem sem o anel. anel. E quem já esteve mais próximo do anel a liderar uma equipa? O Tatum. Agora, Mas está próximo é o que? vamos entender. Está próximo. Estar próximo é o quê? Está na final. Mas próximo está na Posso dizer final. que é relevante estar próximo. Agora vamos imaginar que o Não, Luka peraí. ganha. Vamos Chegaste à imaginar que o final. Luka ganha. Chegaste à final, Bruno. Vamos imaginar que o Luka ganha. Chegaste à final. O Luka chegou lá e ganhou. O outro chegou lá e não conseguiu ganhar. Os Celtics têm tido, nos últimos anos, últimos 4, 5 anos, têm chegado Final de conferência. finais de conferência com, Quase todos com os anos. regularidade. Quase todos os anos. Certo. E isso Tem andado deve-se, lá sempre não, que isso teve. deve-se fundamentalmente ao talento do Jason Tatum. Isso é inquestionável. Certo. Eu sempre disse que o Jason Tatum tem um problema, é que no momento de decisão ele desaparece. Oi, e o Luka? Não, é o Não, jogador é o mais oposto. clutch. É E o o Luka é o jogador oposto. mais E o Luka é o clutch. oposto. Calma. Concordo, O Luka eu nunca E o chegou Luka ao é o momento de oposto. decisão. Só Não, agora mas- chegou à final de conferência. Não, mas virou. Só chegou agora à final de conferência. Vamos A lembrar que o nível da Luka NBA, com- o Luka é profissional desde os 16 anos ou 15 anos. 15. E o Luka. Vamos ter atenção, O Luka falar do só Luka. chegou agora a uma final de conferência. Sim, mas virou uma coisa discutível. Espera, Ele é clutch. espera, O Luka é um espera. jogador. O Luka clutch. só chegou agora a uma final de Concordo conferência. contigo, Portanto, concordo. é irrelevante tudo o que possamos eventualmente Sim, falar. sim. Tens mais É o que medo eu do digo. Luka no último quarto do Jason Tatum? Luka? Meu, ainda nem chegaram lá, eu não sei. No último Vamos quarto ver. de um jogo, tens mais medo do Luka ou do Jason Tatum, Vila? Nenhum dos dois, para ser realista. Até eles mostrarem que realmente merecem essa atenção. Não, sabe por que eu digo isso? Porque o Luka verdadeiramente é a primeira vez que ele chega num momento sério de decisão. Ou melhor, vamos dizer a segunda vez, porque a primeira foi a final dessa conferência. Não, mas Final de conferência dessa- o Luka tem final de conferência em 2021. E não decidiu. Não E decidiu. Não decidiu. É a primeira vez que ele decide. Sim. Vai entrar para o verdadeiro momento de decisão a verdadeiro primeira teste. vez. Sim. Ok? O Tatum já esteve lá, em já. vários momentos de pré-decisão, se assim podemos chamar, finais de conferência, e já esteve num momento sério de decisão, que é a final do campeonato. Portanto, não vejo aqui superioridade de um em relação ao outro, até eles fazerem esse confronto e realmente vir ao de cima um ao outro. Mas aqui eu gosto de trazer os factos como eles são. Nós, no princípio da época, não olhávamos para Dallas como verdadeiramente contender. Não Nunca. olhava. É verdade. E sabe porquê que não? É verdade. Por quê? Porque Dallas era só Luka e Kyrie. Certo. E Luka, com o jogo que ele tinha,
No jogo vencedor. Nunca haveria de vencer. Certo. Aliás, Dallas Mas sabiam que também está a tinham fazer o seu necessidade caminho de mudar. enquanto líder. Está a fazer o seu caminho enquanto líder. Dallas sabia que tinha necessidade de mudar. Com essas mudanças, com essas aquisições que foram feitas, Dallas ganhou consistência. Certo. Mas Dallas faz um percurso em que As mudanças falas do PJ Washington e Daniel Gafford. Daniel Gafford, para além da evolução do Derek Lively. E do... E do Derrick Jones Jr. Esse é o jogador que Não, Derrick Jones Jr. evoluiu muito. Ele faz, não, Derrick Jones Jr. Ele faz o trabalho. Ele faz o trabalho que o Luka e o Kyrie não vão fazer, os outros não vão fazer. Exatamente. E não têm que fazer, eles têm que guardar energia para atacar. Mas a melhoria dele, mesmo a melhoria do lançamento exterior do Derrick Jones Jr. Olha, foi já não se pode extremamente deixar importante assim para o também. Dallas. Não, ele já tinha demonstrado evolução quando estava no Chicago, se não estou em erro, já tinha mostrado essa evolução. Só consolidou porque esses agora conseguem abrir mais espaço. As equipas que Agora, lhe deixam aberto agora estão a pagar. Os Celtics, eles fazem uma época em que em casa, se não estou em erro, tiveram 2 ou 3 derrotas. Sim. Inclusive com as equipas mais fortes da Conferência Oeste. Deram 50 aos Golden State. Para vermos até onde é que essa equipa está realmente, vamos lá, enquadrada. Aliás, deram 50 a 12 adversários dessa temporada. Depois, o que é que acontece nos Celtics? Os Celtics têm uma primeira linha com muitas soluções. Certo. Com muitas soluções. E não são soluções limitadas, como por exemplo tens nos Dallas, que nós até dizíamos não, que os Dallas, o Luka tinha 17 segundos de posse de bola e depois os outros sobravam só com os outros 7. Certo. E o Kyrie está exatamente na mesma condição. O Kyrie também pega 17 segundos da bola e depois larga os 7. Ou a faltarem 7 para os outros. Porque PJ Washington só lança. Por que lança? Calma, porque os outros passam a bola no momento Eu acho que essa realidade da posse de bola também já alterou esse panorama, já alterou isso dos 17 segundos da posse de bola de um e do outro. Sim, já mudou. Por isso é que eu estou a dizer o ajuste. PJ Washington lança no ritmo do ataque. Os lançamentos não são forçados. Não, a bola tem girado agora. O PJ Washington, o rolo dele é ficar num dos cantos. Há uma estatística que diz que os Dallas são a equipa que marca mais triplo dos cantos. Sabes disso? Por quê? Porque quando o Kyrie e o Luka batem um adversário e aquele pick and roll que eles fazem ali com o Derek Lively, abre espaço para o Derrick Jones Jr. e para o PJ Washington. E Vilo, sabes o que é que significa acontece? que a bola está a girar, Vilo. Não, a bola não está a girar. O que acontece Não, deixa-me só explicar. O que acontece é o seguinte. Quando o Luka e o Kyrie fazem aquele movimento do pick and roll, atrai mais defesa. Eles atraem. Sim. E quando atraem a defesa, a bola sai. Mas às vezes nem sempre eles lançam. E se não atraírem a defesa, é garantido que eles é que vão fazer os pontos. Sim, mas isso quer dizer que esses jogadores passaram a ser. Eles passaram a ser. Esses jogadores passaram a ser. Vamos lá, recurso, segunda ou terceira opção. Sim, mas isso, Vilo. Não, discordo. Bruno, só para explicar uma coisa. Eu percebo e eu corroboro com o Vilo, mas isso é premeditado. Por quê? Porque tu tens 2 jogadores que são excelentes no jogo de 1 para 1. Então, tu tens necessidade de abrir os espaços. Vai sempre haver isso. Tu pôs o Derrick Jones Jr. e o Washington nos cantos, mas não é nos cantos em cima, é nos cantos em baixo. Para abrir espaço, para que o Luka e o Kyrie... Não, isso a gente já percebeu. E aliás, eles só podem fazer mesmo isso. Sabem porquê? Porque o Luka tira a vantagem de uma capacidade que ele tem. É de fazer fakes com a bola e conseguir atrair a atenção do adversário. E depois ele põe a bola. Sim. Exatamente. Ele olha para aqui e põe a bola. Agora, perceba uma coisa. Quando eu falo desses jogadores, estou a falar da primeira linha de Dallas, que é limitada a 2 jogadores que têm um talento normal, natural, certo. E que depois, quando digamos depois de atrair a defesa, abrem espaços, não é? Mas PJ Washington, certo. Derrick Jones Jr., fundamentalmente esses 2, se adicionarmos Derek Lively e também Daniel Gafford, que não são jogadores para fazer jogo interior, sim. Se tu lhes pões as bolas na mão, é garantido que a única coisa que eles vão fazer é procurar passar para esses 2 que é para poderem continuar a jogar. Certo. Já nos Boston não tens isso. Jason Tatum e Jaylen Brown são um talento que a gente já sabe. Certo. All-Stars, Superstars. Sim.
E quando tu tiras a bola para Jrue Holiday ou para Derrick White, tem soluções técnicas. Essa é a diferença que eu estou a trazer. Eu não estou a dizer que o jogo do Luka e do Kyrie tem que ser diferente. Não, eles fazem isso exatamente porque, como disseste muito bem, a equipa pensou que eles, como são duas armas letais ofensivas, quando estiverem, digamos, impossibilitados de atacarem, abrirem espaços que é para os seus companheiros. Sim. Mas tu tens uma bola na mão do Derrick White, é como se tivesses, por exemplo, na mão de Jrue. É como se tivesses, por exemplo, na mão do Tatum. É como se tivesses, por exemplo, na mão do Jalen Brown. A qualidade de posse dos jogadores de Boston é isso que eu estou a referir. Consigo concordar. Essa é a vantagem que eles têm. E Boston tem a qualidade técnica para tirar lançamento de longa distância de qualquer posição. Sim. Em 4 opções. 5. Para ir buscar mais 2 do banco. Não, em 5, Vilo, porque o Horford lança O Horford e o Porzingis lança. e o Porzingis lá. E ainda tem mais outras 2 opções do Hauser, banco. Porzingis vai jogar. Acredito que vai. Acredito. O report, Tava certo, o último tava report pra- era para Ainda jogar tem esse também, que esse também quer mostrar nos Dallas. o outro lado. O série report- também. pessoal, essa é muito vez pessoal. o report do Woj era para o Porzingis de ter minutos no quarto jogo. Mas acredito que a equipa... No quinto estava em quarto stand-by. stand-by. Da série com os Na final da com os indianos. Sim, era para ter com minutos no quarto Mas jogo com os acabou por Indiana. não jogar. Acabou por não jogar por decisão Certo, técnica. certo, Em certo. princípio foi isso que... Mas também que foi muito acertado essa Mas essa decisão. Também acho, também acho. Que era mais fácil preparar para... Uma questão tática que é importante também perceberem. Vocês contra os Dallas, uma forma de os tornar mais, vamos lá, menos perigosos é exatamente fazendo double team sobre as suas Não. estrelas. Não. Basta... Não como? Double team vão perder, na minha opinião. Tu não podes... Não, pera. Porque é a solução para a bola longa. Deixa terminar o raciocínio. Uma das soluções contra jogadores daquele calibre ofensivo é sempre fazer double team. Uma das. Não estou a dizer que é a solução que vai desvendar a série, não. Mas o que é que está a acontecer? Como é que eles previnem esse double team? Eles atacam sempre pelo centro. A maior parte das posses de bola de Dallas, eles atacam pelo centro. Pick and roll high. Alto aqui em cima. Sim. E no centro não pode haver double team. Por isso Sim. é que eles têm atacado pelo centro, para prevenir essa situação. Só que o Luka e o Kyrie estão sempre no centro. Depois que é que acontece? Por isso é que se vê sempre o Derek Lively aí a receber, subir para vir montar o bloqueio. subir para vir montar o bloqueio e depois a descer rapidamente para apanhar a bola. É assim que eles fazem muitos alley-oops. atrair. É assim que eles fazem muitos alley-oops. Mas- Depois, como é que os Celtics vão querer tentar conter os outros jogadores? Bruno, Como é que- lembra da série Dallas Golden State Warriors final de conferência 2022? O que é que teve essa série? O Luka não conseguiu ter não tinha a ajuda que tem hoje do Kyrie, mas não teve a mesma série que teve nas playoffs. Não, mas... Sabes porquê? lá está. Porque tinha um Wiggins que estava Sim. comprometido em defender o Luka o campo E depois todo. ele faz aquela maldade. E depois faz aquela maldade. E o Steve Kerr disse à equipa para não fazer dupla marcação no Luka. Vai Mas há ser aqui circunstâncias Wiggins, foi diferentes. Wiggins Sim. de Luka o jogo todo. Eu Quem é acredito. o defensor? Quem é o Wiggins nos Celtics? Eu acho que o sacrificado nesta série em Vai termos ser quem? de Drew Holiday? Jalen Brown. Eu acho que o Jalen Brown tem que fazer uma série defensiva. Contra o Luka? Tu nunca vais pedir um grande marcador de NBA de marcar os pontos dele. Contra o O que tu Luka. tens que fazer é diminuir a eficácia. Dado adquirido é que Contra o os Luka. Celtics para ganharem os Dallas com naturalidade têm que limitar um dos dois. Sim. Mas vamos fazer Ou o quê? limitam o Luka Mas ou agora- limitam o Kyrie. Um Mas dos vamos dois tem que fazer estar o quê? limitado. Vamos fazer o quê? O que é que É eles- coisa que, por exemplo, os Minnesota ficaram expostos. Por quê? Porque os Minnesota tinham no 5 inicial o Mike Conley Jr., que Sim. não para ninguém. Ninguém. pela Do outro- estatura. do outro lado vai estar o Horford também. Outra coisa que estavas a dizer, Não para ninguém. fazer double team. Fazer o double team a quem? É essa a questão que eu ia Só trazer. se Vocês não me deixaram eventualmente terminar o fosse meu fazer raciocínio. no Kyrie. Não, mas eu não Porque no terminei o meu Luka- raciocínio. O que é que Sim, vai sim, acontecer? vai lá. Eles dois conduzem a bola pelo meio, não é? Aqui não vais fazer double team. Então vais ter que prestar atenção aqui aos outros, aos tais cantos, não é? Ok. Vais prestar atenção. Eles abrem mesmo, eles precisam abrir que o eles campo. abrem, que eles precisam de abrir o campo para deixar mais espaço para os atores principais. Ok. Né? O que é que vais fazer? Vais defender cara a cara nos lançadores? Eu acredito que sim. Eu acho que se tu fores neste Defender cara a cara os lançadores, vais perder o jogo. Não, Porquê? não por sei. quê? Por quê? Cara a cara os homens que estão nas cantos. asas, vais permitir com que o Luka
o Kyrie tenham espaço aqui para atuar. Sim. E nesse aspecto eles são mesmo letais. Não há nada que possas fazer bem, aqui. Bruno, a pergunta é... Vai ser alley-oops, vai ser triplos, vai ser aquilo que nós vimos Eu acho que se tu deixares o PJ Washington marcar 29 pontos, tu vais perder o jogo. Se tu deixares o Derrick Jones Jr. marcar 29 pontos, tu vais perder o jogo. O segredo é deixar o Kyrie 1 para 1 com o Jrue Holiday, que o Jrue vai conseguir se limitar o Kyrie no 1 para 1 e ter um jogador que vai estar em campo sempre que o Lucas estiver, que eu acho que deveria ser o Jaylen Brown. Lucas sai, Jaylen Brown sai. Lucas em campo, Jaylen Brown está em campo. Porque jogadores Não, como... mas o Jaylen Brown é uma força ofensiva. Ele não pode estar. O Lucas está confortável. Olha, o Lucas está mesmo confortável com o Jaylen Brown. Sim, mas a questão que temos aqui é: tu nunca vais conseguir limitar de todo um grande jogador ofensivo na NBA. Não, espera só. Quando o Bruno fala de fazer double team, no Kyrie funciona. Sabe Pode porquê? funcionar. Não, funciona. Sabe porquê? Porque o Kyrie é um base da altura do Jrue e da altura do Derrick White. Jrue é mais forte que o Kyrie, inclusive. Mais forte. Mas, no caso do Luka, o Luka, você se reparar... O Luka tem 2 metros e 3, é grande, ele é enorme, é um armário. E tem uma força muito forte. Fora da força, a visão que o Luka tem. Exato. Aqueles jogadores são pequeninos demais para poder tapar a visão. E ele consegue olhar sempre por cima deles. Exato. Por isso é que eu digo, se for o Kyrie a sofrer double team, aí pode eventualmente ser uma boa solução. Aliás, se Joe Mazzulla tiver a capacidade de, sempre que o Luka estiver em campo, fora de campo e Kyrie em campo, fazer double team, certo, aí ele vai ter vantagem. Sabe por quê? Porque verdadeiramente máquina de marcar ponto naquela equipa são aqueles 2 jogadores. Certo. E se você limita o Kyrie em campo sem o Luka, então a equipa fica limitada. Por quê? Porque repara, Derrick Jones Jr. não põe a bola no chão. Certo. PJ Washington não põe bola no chão. Para não falar do Daniel Gafford e Derek Lively. Pode eventualmente tentar encontrar uma solução em Josh Hart, Jaden Hardy ou Josh Green, mas também são jogadores que tecnicamente não são melhores. Sim. Que nem Jrue Holiday, nem Derrick White. Eles chegam a essa série já preparados e já com rotinas de grande partilha de bola. A bola tem circulado muito para... ao contrário do... Paradoxalmente. Se me perguntas agora quem é que eu vejo que é favorito a vencer a final... Favoritos são os Celtics. Agora, favorito não, mas favoritos são na minha opinião, depois agora, de ver... quem vai ganhar? O teu prognóstico é Dallas? Não. Ok. Não diria que seja um prognóstico, mas eu estou a tentar ser um bocadinho realista. Qual é a tua previsão? Porque, repara, conforme eu disse, até a entrada da época, ninguém dava dos Dallas para chegar à final. Certo. Mas aqueles ajustes que os Dallas fizeram, basicamente trouxeram os Dallas verdadeiramente competitivos. Qual é o teu prognóstico aqui? 4-2? 4-2 Celtics, né? Calma, filho. E depois, olhando para aquilo que foi a desenvoltura do jogo dos Dallas, eu fiquei com uma certa dúvida, porque os Dallas também apanharam os OKC, e os OKC são muito mas os Dallas jovens. Estão testados contra a melhor defesa da liga. Não. Mas a melhor defesa da liga... A melhor defesa da liga tinha uma pecha. Sim, não parecia a melhor defesa da liga. Qual é a pecha? A melhor defesa da liga, aparentemente, ficou-se com a ideia de que não era a melhor defesa, mas na verdade não era não, tão... Não, ficou-se com a ideia. Era a melhor defesa da liga. Calma. A subjetividade aplica-se, não são só os números. E nós vimos que a suposta melhor defesa da liga tinha uma pecha que é o Mike Conley Jr. Sim. Está a perceber? Sim. Quando você tem 3 grandes a jogarem contra o grande mais craque da liga, claramente, e conseguem lhe anular, a ideia que se ficou, não, aquela equipa está bem preparada. E nós também ficámos com essa ideia. Sim, mas descobriu-se depois que afinal não estava preparada. Quando você tem o Mike Conley Jr. lá dentro. Tá, mas o problema... Mas o Mike Conley teve em todas lá. E todo mundo sabia que o Mike Conley não parava ninguém. Agora, eu acho que eles descobriram ali outras coisas que acabaram por fazer e resultaram. Acho que não foi tanto mal. Mas agora estava a dizer, em função do que eu vi agora com acho que eles podem descobrir também nos Celtics. Aí é podem que está. Descobrir também. Dallas tem, se calhar, contra os Celtics, um equilíbrio na primeira linha, mas Dallas vence na segunda linha. Só que, ao contrário, por exemplo, dos Celtics, o Dallas não tem um jogador
que faça post-up, que joga lá dentro. Percebe? Certo. E eles sentem que não precisam disso. Unless, ou seja, ao menos que Luka faz um shift, entra e consegue apanhar lá embaixo aqueles consegue apanhar o Isso do Derrick Luka no post, não eventualmente sei. tá. Sim, porque ele Seria pode... descaracterizar muito. Luka no post. Não, mas ele faz isso com naturalidade. Sim, ele faz com naturalidade. É como Mas disseste. seria uma mudança muito grande Há no game plan e nas rotinas mesmo também. Sim, Há mas outro- vais ter que fazer, em determinado momento vais ter que fazer. Há outro aspecto Porque que eles podemos fazer, os Viló. Celtics entram com 4 jogadores da linha da frente. Viló, há outro aspecto que os Celtics podem tentar explorar nesta final, no aspecto defensivo, é fazer o que os Miami fizeram, se não me engano, na final, nos playoffs 2021 ou 2022, e o que os Lakers e os Golden State fizeram também, se não me engano, os Golden State no playoffs 2022 e os Lakers na bolha, que é uma defesa à zona nos primeiros 14 segundos de ataque e nos últimos 8 segundos passa para uma defesa a homem, que é a tal defesa híbrida que Eric Spoelstra aplicou bastante e que o Frank Vogel aplicou na bolha. Já é aplicável. Hoje é aplicável, que é defender a zona os primeiros 8, os primeiros 14 segundos, quer dizer que tu vais ter aí, vais obrigar Quem vai os fazer? Celtics. Ah, ok. Para não ter esse mismatch de ter o Derrick White e o Jrue Holiday debaixo do 6 contra o Luka, que é ponto garantido, vamos ser sinceros, Luka é debaixo do 6 com aquela força toda, o Derrick White e Alguém o vai Jrue sair com 6 faltas. não vão mesmo sair com 6 faltas. Então é jogar a zona os primeiros 14 segundos. Como sabemos que o Kyrie e o Luka ainda não estão, sobretudo o Luka que vai ter mais a bola, não está ainda experiente nestas andanças. O Kyrie está, mas o Luka não. Então ele vai querer ir para o recurso que ele está mais confortável, que é o 1 para 1. Então tu tendo o Luka no 1 para 1 com pouco tempo nos segundos de ataque, ele vai ter que acabar por lançar. Depois aí tu vais ficar com a eficácia de lançamento do Luka, porque vamos ser sinceros, tu consegues, defendendo o Luka fisicamente, diminuir a eficácia de lançamento do Luka. O Luka é realmente um jogador extraordinário, tem um talento fantástico, é um prodígio, mas não é, na minha opinião, o LeBron James de 2017 ou 2016. Oh, mas ainda ninguém não é o é. LeBron James. Não está nesse nível de ser imparável. Ninguém é o LeBron James. Então acredito que o Joe Mazzulla tem que encontrar o defensor correto para parar o Luka. Porque na NBA tu tens de ter um jogador que vai mesmo sacrificar o ataque dele para defender. Sacrificar Jaylen Brown É mais fácil. vai ser um gol muito grande do Vai ataque. retirar muito potencial ofensivo. Por que não podes sacrificar o Jason Tatum? É muito simples. Porque caso o Porzingis não joga, o Jason Tatum está a jogar como segundo posto. Exatamente. Tu não vais ter como sacrificar o Jason Tatum no Luka. E vai sacrificar o Jaylen Brown, que tem sido foi o MVP trabalho, da conferência. Esse trabalho Luka Kyrie. Da final da conferência. E aí é que eu digo que aí é por aí que eu vejo que os Celtics têm mesmo uma palavra a dizer. Esse trabalho de Luka Dallas, Kyrie. quer dizer, não? Não, Celtics. Esse trabalho de Luka Kyrie é um trabalho para Derrick White E e Jrue Holiday. Não, o jogo Agora, todo. calma. Já não. Agora, entende? Jaylen Brown e o Jason Tatum são as primeiras soluções ofensivas da equipa, certo? Sim. Mas também eles sabem que se colocarem Jaylen Brown, por exemplo, em Derrick Jones Jr. e Jason Tatum em PJ Washington, depois o Al Horford vai lutar aí com Derek Lively, eles têm a garantia de que a cada boa defesa que eles fizerem sobre o Kyrie ou sobre o Luka, aqueles outros não vão jogar. Garantidamente não vão jogar. E mais, sempre que eles tiverem a bola em mãos, PJ Washington é um jogador muito lento para tentar parar Jaylen Brown. Ok. Porque o matchup vai ser aí. Matchup vai E ser o- Derrick Jones Jr. Como? Derrick Jones. Jaylen Brown? Não, Jason Tatum é que vai ser o Derrick Jones. Não. Um contra um. Sim, é o que eu estou a dizer. Derrick Jones Jr. vai ter que se ver com Jason Tatum. É ele que faz esse trabalho, por norma. E agora Eu acho- imagina eu acho que quando... pôr o PJ Washington. Eu acho que vamos pôr o PJ porque Washington. O PJ Washington é mais pesado, mas contra Jaylen Brown acho que um defensor mais longo do ponto de vista físico, né, com maior envergadura, pode funcionar melhor. Porque ele tem aquelas, né, aquelas debilidades Uma outra questão que nós Quem não podem ser habilidades? exploradas. É o Jaylen Brown.
Jalen Brown? Tem que provar que a mão esquerda dela está a funcionar. Jalen Brown? Sim, tem de provar. É uma mosca, aquela mosca. Para falar do Jalen Brown? Dizem que aquela mão esquerda é Jalen para chamar Brown. o táxi. É para... Jalen Brown? Oh, Vilo, o Jalen Brown não tem mão esquerda, Vilo. O Jalen Brown não Vamos tem mão ver, esquerda. vai ser testada no palco. Jalen Brown? Está a falar do Jalen Brown? Tem que provar, Vilo. Tem que O que é que ele provar. precisa provar? Que Vamos lá. consegue responder num momento desses. Jalen Brown é o único jogador que responde nesses momentos Uau. dos Celtics. Ok. Ou temos que lembrar de novo disso. Mas sabes que nesse Qual é o verdadeiro jogador dos Celtics que responde neste Mas é momento? assim, É o Jalen Brown. Mas sabes que nesses playoffs, o Tatum tornou o quinto jogador na história da NBA a liderar a sua equipa para a final em todas as categorias da Calma. Mas prognóstico, Jalen Brown fez prognóstico. 40 pontos em Vilo, cima dos Vilo, Indiana Celtics. num momento difícil. Tá bom, mas Celtics ou Dallas? o Tatum Calma. liderou a equipa em pontos, o Tatum- ressaltos, o Vilo tá assistências, dizendo- roubo de bolas, O Tatum tampões. só é o Tatum. Só é o Tatum com Jalen Brown. Tá bem, não, mas Vilo, Se o Jalen Brown não é o Tatum. mas vamos Celtics ou Dallas? Isso é um facto. que é a Isso é um questão. facto. O Tatum liderou os Celtics em pontos, ressaltos, assistências, tampões, roubos de bola, Tudo. tudo. Então, o Tatum é o cara. Mas também há muitos indivíduos Também na foi, estatística. também na foi, estatística até parece que está tudo bem. também foi até apanhar os Warriors na Não é final. para- Porque o Steph era o cara. Agora temos que saber. Não, porque na verdade não era ele o cara, porque no momento certo o Jason Tatum estava flopping, estava struggling, e quem na verdade estava a tentar lutar ou remar contra a maré foi o Jalen Brown. E atenção, há uma entrevista do Jalen Brown, acho que vocês tiveram conhecimento. Depois daquelas finais contra os Warriors, na época a seguir, os Celtics tinham a intenção de trocar o Jalen Brown. Jalen Brown veio a público dizer: como é que é possível ter a intenção de me trocar quando nas finais que era no momento certo, que é para mostrar verdadeiramente quem somos, o único que dá a verdadeira cara fui eu. Ele disse isso. Sim. Assim? Sim. Mas nesses termos. também Não, temos que lembrar. deixa acabar de dizer. E nós único, ele depois disse o fazemos. único. Sim, ele foi o único. Quando ele fala único, ele faz o pestaque do a cara. Uau. E deixa dizer que ele não mentiu. Ele não mentiu. Se calhar também foi por isso que ele fez uma força suficiente para poder ganhar aqueles tantos valores. Mas também sabemos que aquilo é uma jogada que lá mais para frente Agora, pode jogar. para finalizar. Teu prognóstico. Prognóstico. Quem ganha? Dallas em 4. Dallas em 6. Eu acho Dallas em 7. Há uma coisa que eu diria aqui. Exatamente porque Luka Doncic vai fazer aí uma maravilha. Há uma coisa que eu diria sobre sétimo essa jogo. questão do Jalen Brown e Jason Tatum da final 2022. Vilo, eu te garanto que se os Warriors tivessem posto o Wiggins a defender o Jalen Brown como o Wiggins defendeu o Tatum, não teríamos as atenções. Não teremos atenções todas. Não teremos atenções todas não teremos um Jalen Brown com o. Porque assim, a equipa prepara-se para parar Jason Tatum. Não vamos os números do Jalen Brown foram, na minha opinião, inflacionados por não estava a concentração defensiva no Jalen Brown. Lembras o Tilo na final contra os Golden State, do Kevin Durant e o Stephen Curry, perguntaram-lhe, a pergunta foi a seguinte: quem é o jogador, quem é o foco defensivo qual é o teu foco defensivo dos Cleveland para essa série? Ele disse claramente: eu vou cortar the head of snake. Lembra dessa? Eu vou cortar a cabeça da cobra. E a cabeça da cobra é o Stephen Curry. Então, quando tu entras por uma série, tu tens que definir quem é o jogador que tu queres parar. Tu não consegues parar todos os 5. E os Golden State foram para a série, na minha opinião, para a série para parar Jason Tatum. Eu acredito que os Celtics têm que ir para a série para parar o Luka com o Jalen Brown. O Jalen Brown, na minha opinião, não precisa ter o protagonismo ofensivo que teve em séries anteriores. Para os Celtics vencerem... Só estás a esquecer que da mesma forma que estás a dizer que o Jalen Brown tem que estar preparado para parar o Luka, Sim. do outro lado os Dallas também estão a preparar alguém para parar o Tatum. Sim. E agora entende, o Tatum, uma vez o Tatum parado, a quem é que tem que recorrer? Tens Derrick White, o Jalen Brown tem que se concentrar Eu acho que também defensivamente. está a ver uma sobrevalorização de Derrick White. Quer dizer, o Tatum parado Não com faça isso. o Derrick White. Derrick White. Onde é que já se viu isso? White com Brown. O Brown tem que se concentrar defensivamente no Luka, Vilos. Quem vai defender o Luka? Se tu pôs o Derrick White a defender o Luka nessa série, te garanto, os Dallas ganham em 5. Chipenda. Sim. Então, ou nós realmente andamos a ver as coisas ao contrário,
ou aqueles camaradas Que que é normal. levaram o Jaylen Brown a All-Star, coisa que o Derrick White ainda não chegou, andaram a ver qualquer coisa no Jaylen Brown que afinal nós não andamos a ver. O Jaylen Brown não é um jogador qualquer. Entenda? Não é um jogador qualquer. E quando tu não tens Tatum a jogar, quem joga é o Jaylen Brown. Pode não ter a mesma eficácia, pode não ter... E vamos lá ver. Estás a dizer que o Wiggins foi colocado a defender o Jason Tatum. Sim. Claro, meu. A quem é que você você olhava com mais perigo? Jason Tatum. Claro. Agora vamos lá ver. Os Cleveland, os Cleveland não, os Golden State Warriors na primeira final que ganham dessa da dinastia, colocam Iguodala na primeira linha a defender quem? LeBron James. LeBron James. Sim. Parou quem? Não parou. Eu já disse. Não parou, abrandou. Na NBA, Aí é que está. É aí onde eu quero chegar. O Jason Tatum, se é realmente o cara, tragam-lhe. Quem tiver que lhe trazer para lhe defender, ele tem que mostrar que ele é imparável. Claro que sim. E é por isso que eu estou a dizer, isso não pode ser uma desculpa quando nós dizemos que o Jason Tatum foi parado pelo Wiggins. Não, ele não pode ser parado, porque ele é o cara. Ele não provou. Naquele momento, o Jason Tatum não provou ser o cara. Mas nós já sabemos, Vilo, já sabemos. Então, pera só. Estamos a falar de quê? Mas espera, então Estamos a falar de quê, então? o enigma está resolvido. Como assim? Sim, que ele não é o cara. Ele não é, Ainda não ele provou. não é a Ele tem- solução. não, o Tatum tem E essa final para provar, ele Bruno. vai entrar para uma final contra um indivíduo que sabe que é o cara desde os 15, 14 anos, irmão. Bruno, Então eles o têm Luka problemas sérios nas O Luka mãos. também tem. Por isso é que eu estou a dizer. O desgaste defensivo que vai ter o Jaylen Brown com o Luka Não, eu dá acho- para pedir muito mais. Tu metes o Derrick White, o Drew Holiday, Eric. o jogo todo sobre o Luka. Eric, Não vai imagina funcionar. imagina Joe Mazzulla dizer ao MVP da conferência que esta série, MVP da conferência não, das finais de conferência, E o que é que isso tem a ver? não. MVP da final da conferência, que vai dizer Quem não. foi o MVP olha, da final da nesta conferência? série, nesta série, vais sacrificar os teus pontos, vais ficar com o lucro. Sim. Estás a falar... Eu estou a Olha, perguntar, imagina a reação. Estás a trazer mais uma Não vai realidade. cair bem. Estás a trazer mais Não vai cair bem. Não O vai cair Bruno bem. está a trazer mais uma realidade. Não vai cair bem, não vai cair bem. Mais uma realidade. Quem liderou em pontos, ressaltos, assistências, minutos, etc, etc, Não vai etc. cair bem. Quem foi? Jason Tatum. É uma má ideia, Certo, é uma má certo. ideia. É uma má ideia. Isso é o que o número dizem. Sim. Quem foi o MVP das finais da Porque esses números são cumulativos de todas as Perguntei quem séries. foi o MVP das Não, finais da não, conferência. Sim. Pronto. O Então quer Jason dizer Tatum que são Jaylen Brown foi cumulativos de melhor. todas as séries, sim. Todas Então as quer séries. dizer que Jaylen Brown foi melhor. tu Na vês- final de conferência. Tu vês os dados estatísticos do Brown e do Tatum em termos de números, ressaltos e pontos? Não, mas quem foi o melhor jogador na final de conferência? Para mim, Não. não. O que foi eleito, não. Não. Então, tens de perguntar quem foi eleito MVP da grande conferência. É uma coisa. Quem foi o melhor jogador Para do ti foi Celtics? Jason Tatum? Para mim, sim. Não, eu acho que não. Também acho que não. Para mim foi Jason Tatum. Porque o Jason Tatum. Não vi um jogo que ele realmente justificasse. Na altura, o Jason Tatum tornou-se o poste. Não, o Jason Tatum foi o segundo Atenção, poste dos Celtics. o lançamento que define o primeiro jogo, Foi do Brown. o lançamento foi do Brown. que coloca os Celtics na posição de superioridade no primeiro jogo, que era um jogo que estava a ser roubado pelos Pacers. Quem manda o jogo a Aliás, momento? Jaylen Brown. Aliás, vou dizer-vos uma Num coisa. lance que eu acho que é mal interpretado como eu pelo fui Siakam, único- devia ter como eu feito fui falta único- muito cedo. Entenda uma Como eu coisa. fui o único a escolher o Jaylen Celtics Brown. como campeões, eu digo já, não só os Celtics serão campeões, mas os Celtics para serem campeões, o Jason Tatum será MVP das finais. Mas ele tem o lobby todo. Não é lobby, Não, talento, tem o lobby como? todo, tem Um o lobby. jogador que liderou os Celtics em todas as categorias estatísticas mais importantes. Só não foi MVP. Só não foi MVP. Mas não é a primeira vez que nós vimos esse Só não foi prêmio tem MVP. 3 anos. O MVP da conferência. Esse prêmio tem 3 anos. Só não foi MVP. Tem 3 temporadas. Todos os anos, os melhores jogadores da equipa ganham MVP das finais? Não. Acho que o Bam Adebayo ganhou com os De qualquer Miami. da forma, acho. O Bam Adebayo, na final de conferência, foi MVP de Miami, se não me engano. E o Butler era o melhor jogador. Portanto, estou lá, Dallas, Celtics. Dallas. Celtics em 6. Celtics em 6, Celtics em 6. Ambicioso, Tatum MVP. Dallas em 7. MVP. MVP, Luka. Ah, claro.
Agora, É uma assim, de pergunta. qualquer das formas vão ter que se encontrar, vão jogar a Supertaça contra o Petro. Eu tenho uma pergunta. Vamos jogar Supertaça. Vamos jogar Supertaça contra o Petro, Bruno. O Petro está à espera Eu tenho do uma vencedor pergunta. da NBA. Esse Minnesota, uma fraude, Dizem as ruas. um engano, o que é que aconteceu de facto? Fraude? Perguntou-se isso, a minha empresa perguntou se foi Não. esse Eu acho Minnesota. que, tal como os Pacers, os Minnesota não têm motivos aqui para desanimarem-se em relação àquilo que é o seu plantel. Podem fazer aqui algumas adições-chave, mas não, eu acho que eles superaram qualquer expectativa. E acho que também foi um problema. Porque eles saem daquela série contra os campeões, não é? Batem os campeões. Eu acho que nunca, para além do cansaço físico, nunca desceram ao nível emocional necessário para encarar a outra batalha, a batalha que se seguia. Eles acho que atingiram um pico, não é? Ok. Como quem diz, batemos os campeões e parecia que já ganharam tudo, Sim. não é? E nunca se prepararam psicologicamente para enfrentar os Dallas. O KG falou sobre isso, Bruno, e ele usou o exemplo do Michael Jordan. Ele disse que o Michael Jordan trouxe uma nova realidade para ele quando começa a convidar para jogar na off-season. Ele disse que o Jordan, nos anos que o Jordan não foi à final de conferência ou à final da NBA, quando ele era mais jovem, ele percebeu que ele tinha que manter-se a jogar até julho Contra os jogadores da NBA para ele perceber que tinha que ter o nível de preparação física até junho, para quando ele chegasse nesse momento poder responder. E é uma coisa que eu acho que falta muitos jogadores Sem da falar que NBA. Anthony Edwards jogou, Não estão preparados para jogar até junho. Teve no Mundial, foi aquele Mundial Bruno, atribulado. Bruno, tu tens de ele estar foi o preparado. cabeça daquela Tu seleção. tens de estar preparado para jogar até junho. Ele tem Eu acho 22 anos. que os jogadores dos Minnesota não estavam preparados para jogar até junho. Sim. Fisicamente, ele tem 22 anos. Ele tem Quando 22 anos. o Sham tem que fazer o report no primeiro jogo da conferência, Não, tu vais jogar uma bomba de gás porque estavas muito cansado. Vou lhe dizer uma coisa. Os Dallas, se Towns tivessem. também teve no Mundial. Os Dallas, se tivessem. Towns no Mundial? Não. Towns, esse não. Não, nesse não. Esse não. Deixa eu dizer. O Towns jogou agora pelas Filipinas. Quem jogou foi o Jaren Jackson Tava, sim, Jr. tava. Carl Anthony Towns jogou na República Dominicana. Jogou contra Angola, inclusive. Jogou contra Angola. Tem razão. E eles ganham, né? Sabes que Diga. nós temos a Ganham, ideia ganham. de que o Towns é americano. Não. Na verdade, nem é. Não é. Mas ganhamos pela Dominicana. Temos uma tarefa pela Dominicana, não? Não. Na Dominicana nós Ganhamos. Não. Ganhamos a Dominicana, sim. Ganhamos a Dominicana. Não, ganhamos. Ganhamos a Dominicana? Dominicana. Sim, perdemos com. Eu valia um base. Não, Fez perdemos a depois. confusão toda. Não, Dominicana, O chinês de Minnesota é que nos ganhou. Sim. Yeah. Aquele jogo contra a China devíamos ter chinês ganho. bem Devíamos arranjado. ter ganho. Mas estava a dizer, os Dallas, se tivessem jogado contra os Denver nas semifinais de conferência, os Dallas perdiam. Contra os Denver? Sim, os Dallas perdiam. Sabe por quê? Porque o Denver tem muitas soluções defensivas. Tinha muitas soluções defensivas, KCP, Aaron Gordon. Sou. Basicamente. Sim. E depois? O Peyton Watson. E o Peyton Watson. Mas Depois agora, perdeu também preponderância. Agora, diga-se. Não está não preparado tinha- para playoffs. tu não tens em Dallas um jogador que parasse O do Jokic. o Nikola Jokic. Nicola Jokic, não tinhas. Não tinhas. Não, o Gafford não comer. Já em Minnesota, tu tinhas jogadores não que parassem, Tinhas três. mas que conseguiam slow down. Tinhas três. O Nikola Três jogadores Jokic. são 18 faltas. Três. Yeah. E qual é a diferença? É que essencialmente os Denver jogavam com a bola na mão do Nikola Jokic. Exato. É uma Ele coisa é o totalmente playmaker. diferente. Porquê? Porque tu tens um jogador mais alto, mais pesado, mas com muitas soluções, diga-se aqui de passagem. Certo. Mas que tinha que batalhar contra 3 defensores. Já os Dallas, aqueles 3 defensores que têm, que na verdade só tem dois defensores do perímetro, que são perímetro não, da zona pintada, que são o Derek Lively e o Daniel Gafford, que na verdade não têm capacidade para parar Nikola Jokic. Sim. Daí que nós levamos a ideia de que não, ok, os Minnesota estão preparados defensivamente, que é para travarem o jogo interior de qualquer equipa, mas eles não tinham ninguém para travar o jogo exterior
de uma equipa como o Dallas. E quanto aos Pacers? Podemos abordar isso no próximo programa, a questão dos Pacers, porque acho que é um debate que temos que entrar, porque o Haliburton sim é um jogador que eu acho que tem muita capacidade e tem muita margem de progressão, mas ainda acho que tem muito por estar naquela equipa dos Pacers para podermos chegar a uns Pacers verdadeiramente competitivos todos os anos na Conferência Leste. Mas para terminar, e se calhar aqui para dar um palpite rápido, quem será o X-Factor dessa final? Todas as finais normalmente têm um X-Factor. Quem será o X-Factor destas finais? Aqui não está em questão mais o prognóstico, né? Não, tem que estar em linha com o prognóstico. Não, podemos nos afastar do prognóstico, porque aqui vais ter um Se tu vencedor. escolhes um vencedor, não pode De um lado você pode ter um X-Factor e se for... Não, o teu X-Factor não pode ser dos Celtics, porque tu escolhes os Dallas a ganhar. Dallas, sim. Tem que ser o X-Factor dos Dallas. Não. Quem vai conduzir os Dallas à vitória? É aquele jogador Sim. que vai fazer a diferença para a equipa ganhar. Pode não ser necessariamente o jogador. Pode não ser. Pode ser uma situação. Eu pergunto o que será o X-Factor? Não, mas eu vejo da seguinte forma. O X-Factor é aquele fator que vai levar uma ou outra equipa a chegarem ao título. Ok. Sim. Agora, nos Dallas, eu sinceramente vejo o Derek Lively. Por quê? Porque o Derek Lively provou ser um jogador defensivamente preparado e sabe sempre se posicionar quando é chamado ofensivamente. Ok. Nos Celtics, Derrick White, inequivocamente. Não, ele tinha falado do Derrick White. Não, tinha que falar. Faltou o Sam Hauser. Faltou Sam Hauser. Eu acho que para essa série Luka vai ser o MVP, mas Kyrie Irving Será vai fazer uma final ao nível de Kyrie 2016 Uou. para levar o Larry O'Brien para Dallas. Eu acredito que o X-Factor desta série será nem mais nem menos que o Letônio. O Letão, né? O Letão. Sim. Kristaps Porzingis. Kristaps Porzingis. Porzingis vai ser o X-Factor desta série, na minha opinião. Okay. E acredito que será o se jogador... Se estiver em condições. Se não tiver, será para mim um dos principais motivos da derrota. Se tiver, será da vitória. Bengalas. Mas acredito que será o X-Factor positivo e que o Kristaps Porzingis vai fazer a diferença nesta série. Ok. Let's wrap this. Esse é mais um episódio do Limite dos Três. Um prazer estar aqui com vocês a partilhar um pouco do nosso conhecimento, como sempre, com Júlio Pinto Vilo, Bruno Contreiras e Eric Chipenda. Até a próxima. E não esqueçam, subscrevam-se no canal. E cada passo, cada tempo, cada lanço, a contar as histórias das nossas glórias. O Bruno Contreiras, a emoção com esse